E eu estava meditando na vida deste profeta. Um dos profetas menores escreveu pouca coisa, apenas 3 capítulos, mas dá a entender que este profeta, ele era culto, ele era um filósofo, ele era um poeta, ele era músico, ele era sacerdote da tribo de Levi. Dá a entender que o profeta Abacuque, ele era então do ministério do louvor, era um levita, era um homem que se dedicava à música no templo. Mas quando nós olhamos para a vida deste profeta e nós formos lermos todos esses livros, esses 3 capítulos, nós vamos ver que mais ou menos 70% do livro do profeta Abacuque é um diálogo dele com Deus. Abacuque conversando com Deus, falando com Deus, questionando, perguntando. E quando eu olho para o primeiro versículo que nós lemos, o capítulo 1, apesar de ser um profeta, apesar de ser um homem que tinha comunhão com Deus, que buscava Deus, mas no capítulo 1, o profeta Abacuque, ele está embaraçado, ele está cheio de dúvidas, ele está confuso, porque Abacuque, ele estava olhando para tudo aquilo de ruim que estava acontecendo em sua volta. Abacuque estava olhando para todos os acontecimentos que estavam em sua volta, tudo aquilo que lhe entristecia, tudo aquilo que lhe trazia tristeza, angústia, porque Judá, o povo de Deus, o povo de Judá, estava vivendo uma vida de completa iniquidade. O povo havia se afastado da presença de Deus. O povo não estava mais buscando ao Senhor, estava vivendo uma vida de desobediência a Deus. A violência havia se multiplicado por todos os lados. As pessoas estavam se maltratando umas às outras. E meus queridos irmãos, o pecado havia se multiplicado de uma forma terrível. E quando o profeta vê tudo isso acontecendo, ele começa a dizer: Deus, o porquê disso? Até quando eu vou ficar aqui clamando? Até quando eu vou ficar aqui gritando? E o Senhor não vai castigar este povo, Senhor. E o Senhor não vai agir. E o Senhor não vai agir com providência para que o seu julgamento desça sobre este povo. Abacuque, ele queria que Deus, o mais rápido possível, castigasse Judá, porque eles estavam vivendo uma vida completamente fora da comunhão e da presença de Deus. Abacuque está confuso. Deus, o Senhor não vai castigar? Os ímpios estão prosperando e parece que os justos são perseguidos. Parece que aqueles que fazem as coisas tudo errado vão para frente. Parece que eles avançam e parece que os justos, eles são seguros. Parece que eles são bloqueados. Parece que eles alguma coisa lhes segura porque eles não conseguem avançar em frente. E ele está questionando a Deus. E a sua primeira pergunta é essa: o Senhor não vai castigar esse povo? A princípio parece que Deus, ele se mantém em silêncio. A princípio parece que Deus não estava agindo. Abacuque até pensou como homem que até parecia que Deus estava tolerando a iniquidade. Parecia que Deus estava tolerando o pecado. Mas de repente Deus responde a Abacuque. E quando Deus responde a Abacuque, não é aquela resposta que ele queria ouvir, porque Deus
E de repente o Senhor revela a Abacuque que o Senhor ia levantar os caldeus, a Babilônia, aquele império que era muito mais ímpio, muito mais corrupto, muito mais sujo, muito mais cheio de pecado. E ele diz: como é, Senhor, que agora o Senhor vai levantar uma nação que é mais impura do que Judá para castigar este povo? E aí ele fica mais embaraçado ainda. Sabe o que acontece, queridos? Isso não acontece só com Abacuque. Isso acontece comigo e acontece com você. Se nós começarmos a focalizar tudo aquilo que está acontecendo ao nosso lado, todas aquelas notícias que chegam muitas vezes para nos entristecer, se nós começarmos a olhar para as dificuldades, para os problemas que acontecem em meio à nossa família, em meio aos nossos negócios, em meio aos nossos relacionamentos, e nós começamos a dizer: Deus, o porquê disso? O porquê o Senhor permitiu isso com a minha família? O porquê o Senhor permitiu isso no meu emprego? O porquê o Senhor permitiu? Nós comecemos com Abacuque a querer fazer perguntas a Deus, a querer questionar a Deus. Deus, o porquê disso? Mas quando, aleluia, nós voltamos a nossa visão para o Senhor, aí o Senhor nos revela algo tão profundo que Deus revelou ao profeta Abacuque: Abacuque, enquanto você estiver olhando para tudo de ruim que está acontecendo em sua volta, Abacuque, você vai perder a fé, você vai perder a esperança, você vai ficar confusa, você vai ficar embaraçada. Mas Abacuque, você tem que entender que o justo vive pela fé. O justo tem que olhar com a visão espiritual. O justo não pode olhar com a visão carnal, Abacuque. E Deus tira Abacuque do capítulo 1 e leva para o capítulo 2. Ele diz: Abacuque, o justo pela sua fé viverá. O justo pela sua fé viverá. E a nossa tendência, a tendência humana, a nossa tendência carnal, a nossa tendência humana é justamente isso. A nossa tendência é esta: é começar a questionar, é começar a perguntar a Deus: Deus, por que isso está acontecendo? Senhor, está vindo tudo tão bem, por que agora esta luta? Por que agora esta prova? Por que agora esta notícia? Por que agora este acontecimento? Mas meu querido, minha querida irmã, eu vim aqui como profeta de Deus para te dizer que o justo viverá pela fé. Quando nós olhamos com os olhos carnais, nós não entendemos nada. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, com os olhos da fé, nós vamos entender que no meio de tudo isso, Deus pode até permitir que tudo está se complicando, talvez na sua vida, talvez na sua família, talvez lá no seu emprego, eu não sei. Alguma coisa pode estar se complicando, alguma coisa relacionada com você, porque a palavra não volta vazia. E se o Senhor me impulsionou para pregar esta palavra, é porque Deus queria falar com alguém aqui, porque esta é a verdadeira profecia, a palavra viva e poderosa. Eu não sei, mas talvez você está focalizando tudo isso que está acontecendo na sua vida, você não está entendendo. Mas Deus pode até permitir que tudo se complique, porque muitas vezes Deus permite que a coisa se complique ainda mais, mas depois Ele descomplica e depois Ele explica para você por que foi que Ele complicou. Sabe o que a palavra diz? O que faço agora não entendes, mas pela fé você vai compreender depois. O que está acontecendo agora tem um propósito de Deus, tem um trabalhar de Deus, tem algo de Deus, e lá na frente você vai entender que se você não passasse por tudo isso agora, por esse questionamento agora, por esses problemas agora, você não estaria preparado e preparado para receber uma grande vitória da parte de Deus. Eu quero te dizer, receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Não se preocupe com o que está acontecendo hoje. O importante é o que Deus vai fazer daqui 30 dias. Não importa o que está acontecendo hoje, o importante é o que Deus vai fazer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você vai entender o que você está passando, filho de Deus. Glória a Deus.
viverá pela fé. Aleluia. Quando nós olhamos muitas vezes para aquilo que está acontecendo em nossa volta, com os nossos olhos humanos, é lógico, humana, nós vamos ficar embaraçados. Mas quando nós começamos a buscar em Deus, o Senhor vai nos revelar que Deus trabalha muitas vezes no silêncio, que Deus trabalha no invisível. Porque quando nós começamos a focalizar os acontecimentos, aquilo que vem para te prejudicar, você vai ficar embaraçado. Mas quando você começa, Senhor, abre os meus olhos espirituais, abre os meus olhos da fé, você vai enxergar que no meio de tudo isso existe o sobrenatural de Deus. Lembra de Geazi? Geazi só enxergava aquilo que era visível aos olhos humanos. Geazi só enxergou um exército poderoso que veio para pegar o profeta Eliseu, para perseguir o profeta Eliseu. E quando ele olhou o exército, cercou a cidade de Dotã, ele disse: ai meu Senhor, o que faremos nós? Nós estamos fritos, nós estamos mortos, e agora um exército inteiro para nos destruir. Aleluia. Mas Eliseu agora, ele não olha como vê Geazi, porque Geazi olha no